Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem. Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado, aqui na Rádio Petroleira. Programa que é de responsabilidade da nossa Secretaria das Empresas Privadas. E essa secretaria é composta por mim, professor Ivan Luiz, e por nosso companheiro aqui, Antônio dos Reis Furtado, né? O homem que está sempre bem informado. Aí, os nossos colegas aí, o companheiro, falam assim: mas que apresentação é essa? Quem faz esse papel é o Candal. A questão é que o Candal, ele está adoentado, né? E por estar doente, ele não pôde comparecer aqui ao programa, à rádio, na realidade, não ao programa, mas à rádio. E aí nós estamos aí sofrendo um pouquinho, porque aquele espírito do Candal contagiante, né? Aquela voz bonita, quer dizer, isso aí faz muita falta. Então, dando prosseguimento e torcendo para que ele tenha um pronto restabelecimento, ele faz muita falta aqui na rádio. Ele, nosso operador, Castelino DJ, o Vitão, o Vitor lá na edição dos vídeos, são pessoas assim fundamentais e que a engrenagem realmente não funciona se esses três aí não estiverem presentes. A coisa é muito séria. Mas o Castelinho aqui com o Vinícius vencendo obstáculos tecnológicos, problemas sérios aqui na infraestrutura da rádio, que nós vamos ter que lutar agora na próxima gestão para que esses problemas todos sejam minimizados. Então, na próxima gestão, nós temos que ter backup de máquinas, temos que ver aqui o sinal da internet, de preferência estarmos conectados via fibra ótica, né, Castelinho? Para poder realmente nós termos qualidade e contemplarmos os nossos internautas com a qualidade que eles merecem. Passar aqui para as considerações do nosso querido Antônio Furtado. Saudações rubras, lógico, evidente que a gente está esperando aí o mais rápido restabelecimento do companheiro Candal, né? Mas, como se fala normalmente, a vida que segue, né, companheiro Ivan? É verdade. E lógico, evidente, baseado até nisso, as informações que nós vamos passar, não só no que diz respeito à semana passada, que foi uma semana muito dinâmica, né? Em torno da votação que houve no Sindipetro Rio de Janeiro, né? Onde ali foram disputadas duas chapas, e é importante definir que tipo de situação aconteceu ali, inclusive foi uma eleição tranquila, né? Há de se dizer tranquila. Lógico que é evidente que houve algum momento assim de alguma certa dificuldade, mas no geral foi uma eleição tranquila e nós conseguimos de novo ser eleitos, né? É importante porque isso demonstra que a categoria percebe todo um trabalho feito, né, para que a gente conseguisse essa sequência, né, no trabalho. É importante isso, à medida que essa discussão a gente leva para os trabalhadores, né? É preciso que o trabalhador nos cobre, não é só se levar um trabalho efetivo para a categoria, mas é preciso também que o trabalhador nos cobre à medida que as coisas estão acontecendo, à medida que as suas necessidades precisam, né, ser equacionadas. Então, essa eleição, mais uma vez, demonstrou aí toda uma postura dos trabalhadores e cada vez mais a gente tem aqui um plano de trabalho, né, companheiro Ivan? Um plano de trabalho que nós temos. Plurianual. Temos assim uma visão de que precisamos estar mais atento
as nossas bases. Fundamental. Porque a gente trabalha agora com 32 empresas, mas a gente percebe que esse movimento, a tendência é cada vez crescer, e é preciso que a gente esteja no dia a dia com os trabalhadores, né? A gente está dizendo trabalhador, quer dizer, há uma certa situação com referência à empresa, mas é preciso que a gente cada vez mais participe com os trabalhadores, e essa participação ela é importante porque ela nos dá retorno, e esse retorno é o trabalhador que nos dá, né? Para que a gente possa fazer o questionamento e aí, mediante essas informações, fazer uma discussão com a direção da empresa, companheiro Ivan. E sempre lembrar que nós somos sindicato de trabalhadores, né? Com certeza. Nós não somos patronais. Há uma confusão e a categoria está separando bem, né? O outro segmento virou um segmento patronal. Tanto que eu digo que a FUP, essa sigla FUP seria a Federação Unida à Petrobras, entendeu? Porque vários membros têm cargos na Petrobras. Aí eles falam assim, mas nós não somos mais da FUP. Mas a origem, né, o atrelamento, a afinidade, a aproximação deles com a FUP é intrínseca, e todo mundo sabe. Quando vem um acordo coletivo, nós lutamos muito para que a mesa seja uma mesa única, sentar FNP e FUP, nós lutamos para isso, e no entanto, nós somos chamados de divisionistas, né? E aí eles falaram que os divisionistas ganharam mais uma vez. Como é que pode o divisionista ganhar mais uma vez? Não pode o divisionista, né? Quer dizer, o que demonstra que a competência, o trabalho, a dedicação que nós estamos fazendo, muitas das vezes, nós até acertamos no remédio, mas erramos na dose. Isso nós temos que reconhecer, sem dúvida nenhuma. Mas a categoria está aí para quê? Para corrigir esse rumo, não é? O sindicato, peraí, vem cá, senta aqui. Porque nós temos uma outra virtude, Furtado, que é fazer a assembleia, né? Quando nós tivemos várias assembleias com as empresas privadas, e eles falavam assim, a proposta, o sindicato, qual é a proposta do sindicato, não é verdade? O sindicato não tem proposta nenhuma. O sindicato apenas aprimora as propostas dos trabalhadores. O sindicato tem que caminhar junto com o trabalhador. Claro. Né? De repente dá uma orientação, dá uma sugestão, mas a proposta ela é oriunda da classe trabalhadora. Aí evita esses atropelamentos que estão acontecendo aí. Quer dizer, os trabalhadores fazem greve, fazem assembleia e não querem nem saber de sindicatos. Por quê? Porque o sindicato tem proposta, o nosso não tem. Pelo menos no nosso segmento não tem. A proposta tem que vir do trabalhador. Isso aqui que legitima o nosso trabalho e está dando certo. Com certeza. Desculpa. E é importante porque a nossa participação ela não se resume só no sindicato, mas na própria base, porque estamos na base e às vezes somos até questionados, né, na base, porque a gente fala o seguinte, né, Ivan, às vezes, como você mesmo falou, a gente pode até acertar o medicamento, mas de repente a dose pode ser muito forte ou então muito fraca. E é isso que nós queremos dos trabalhadores. Nós não queremos que o trabalhador só faça elogio, queremos que o trabalhador faça a crítica. Agora, tem um sentido. A crítica ela tem que ser apontada às nossas falhas para que a gente possa corrigi-la. Não só fazer a crítica pela crítica, porque isso não tem sentido nenhum. Nós vamos voltar a esse tema aqui. Só para não fugir muito do formato do programa, o nosso editorial também passa pela lei Lata. Para mim, é uma lei Lata. E essa Lata acabou se transformando em ouro, né? A da lei Lata acabou virando lei áurea. Por que eu estou afirmando isso? Que de 1888 a 2014, ou melhor, de 1888 e ainda em 2014, estamos discutindo cota, né? Estamos discutindo Bolsa Família, cota, e se for ver Bolsa Família, talvez 90% sejam de negros, né? Verdade? Então, é sinal que essa lei Lata, para mim é uma lei Lata, que se tornou lei áurea depois, tentam torná-la lei áurea, ainda estamos aí dependendo de cotas. Nós também gostamos, nós fazemos questão de frisar algumas homenagens. Por exemplo, uma homenagem a Billy Blanco,
né, que foi um aniversariante também, uma homenagem também a um grande cantor, a um grande intérprete, que se falasse que era puxador, dava problema, não foi? O Jamelão também, nós fazemos uma homenagem. Fazemos uma homenagem também muito grande ao nosso bairro, que a gente tem um carinho especial, não é, Furtado? Furtado tem uma matéria que vai falar agora sobre um bairro muito carinhoso e muito charmoso na Zona Norte. Inclusive, eu até uma certa época eu morei nessa área ali do Meia, né? E é importante você fazer pesquisa, e o Meia é um bairro, que tinha um programa numa rádio aí que dizia Meia, uma cidade. E realmente não. E, inclusive, a imagem que você tem é do Jardim do Meia, que é para homenagear o bairro fundado em 13 de maio de 1889. E o mais importante é que em 1884, Dom Pedro II presenteou parte das terras, então, dos jesuítas ao amigo Augusto Estrada Meia, né? O camarista Meia, que tinha livre acesso às câmaras do Palácio. Foto de 1989 mostra parte do Jardim do Meia, que é interessante, né? Ali, muito interessante, né? Eu também gosto bastante do Meia. E às vezes você passa por ali, porque hoje a vida ela é tão dinâmica, tão rápida, que às vezes você passa e não percebe determinados locais, não percebe as mudanças. Mas na tua cabeça, eu morei ali por volta de 68, 69, ainda tem na ideia aquele Meia tranquilo, de vários e vários cinemas que tinha ali, me parece, se não me falha a memória, em torno de 5 ou 6 cinemas que tinha ali, que você fazia todos os domingos, ia para lá. Isso, era uma coisa super interessante. Bom. Não, inclusive, aproveitando a questão do Meia, vai ter inclusive um show gratuito, né? Lá no Imperato. Um show gratuito lá, bacana, lá no Centro Cultural João Nogueira, que acabou, né? O Imperato acabou virando Centro Cultural João Nogueira. E está difícil das pessoas entenderem que o Imperato não existe mais, né? Até falam Centro Cultural João Nogueira Imperato Centro Cultural João Nogueira, porque realmente é difícil. O Imperato, ele ficou incorporado aqui no coração de todo mundo. Inclusive, esse show, ele é gratuito. E quem chegasse lá entre 14 e 17 horas hoje, do dia 13, ia receber gratuito, né? E no repertório, o cantor que vai lá abrilhantar, o cantor Eduardo Canto, vai lá brilhantar com um show maravilhoso. E há alguns destaques também, como Valdir Azevedo, Aracide Almeida, pessoas brilhantes que viveram no Meia. Né? E Eduardo Canto, ele também vai incluir canções do Jamelão, que iniciou a carreira onde? No Meia. E completaria 100 anos, né? Exatamente no dia 12. E até a Garota de Ipanema e o Morro Não Tem Vez, Vinícius de Moraes, farão parte lá do playlist, porque foram lançados oficialmente em 1963, durante a inauguração do shopping do Meia. Então é bacana isso, né? O hall de homenageados tem ainda os nomes de João Nogueira, Erivelto Martins, Davi Nasser, Antônio Maria e Ismael Neto. Então nós estamos aqui também lembrando, né? E dando nosso abraço ao Meia e a todos os moradores do Meia. Nesse programa hoje, que é o programa 107, em 13 de maio de 2014, lá no site professorivanluiz.com.br, vocês vão ver lá as duas tabelas da eleição do triênio 2014-2017 da diretoria, os votos da chapa 1 e os votos para o Conselho Fiscal. Vocês vão ter lá também as nossas efemérides, né? Onde a gente faz uma homenagem também ao Jorge Loredo. Lembra dele, Furtado? Zé Bonitinho. Conhecido como Zé Bonitinho. Bacana isso, né? Também a gente vai comentar lá tem também alguma coisa sobre o garotinho, que é o José Carlos Araújo, não confundam, por favor, né? O locutor esportivo da Rádio Globo, inclusive. Isso foi no dia 7, né? Aniversariante e tal.
E em 1924, então, nascia o nosso querido Billy Blanco, fantástico, matéria muito legal também que está lá no site professorivanluiz.com.br. E no dia 9, 90 anos da coluna Press, se não me engano. Aqui eu estou meio na dúvida. No dia 10, então, em 1994, o Nelson Mandela, ele assume, primeiro presidente negro, e assumiu a África do Sul. E alguns aniversários no dia 11, como a Rafaela Mandela, atriz que participou da Malhação, né? Abdul Sayão, rapaz, 1906 que ela nasceu, uma soprano brasileira, fantástica. Em 1904 teve Salvador Dalí, tá vendo? Em 1925 foi o Rubem Fonseca, escritor brasileiro também, muito legal. E uma atriz que eu gosto muito, acho ela uma pessoa muito simpática, que é a Beth Mendes. Ela já nasceu em 1949, é um ano mais nova que eu, tá certo? Né? Tem lá a Sandra Brea também, que é de 1952, menina, e a Natasha Richardson, uma atriz aí inglesa. E também no site tem lá um link, um vídeo do YouTube, onde o Caetano Veloso canta 13 de maio. É muito bonito esse vídeo também, eu gostei muito. E tem uma matéria que fala do trabalho escravo e o trabalho livre, né? E comentamos ali, lógico, o calendário de uma abolição questionada. Por quê? Você simplesmente acaba com a escravidão. O que é acabar com a escravidão? É o cara deixar de ser escravo para ser assalariado, na realidade, né? Então hoje ainda convivemos com o trabalho escravo, por incrível que pareça. Em pleno 2014 nós estamos convivendo com o trabalho escravo. E essa abolição, então, para mim, essa farjuta Lei Áurea, porque quando se fez a abolição, tinha que se pensar num conjunto, num todo. Não poderia ser, você hoje está livre, dane-se, vai para a rua e morre, se vira. Não poderia jamais ser assim, né? Então essa história da abolição, da escravatura, a Lei Áurea, o movimento abolicionista, o 13 de maio, que fala da libertação dos escravos, quer dizer, a história do Brasil é muito obscura na realidade. Eu tenho um professor que eu já fiz vários cursos com ele, o professor Álvaro. Ele inclusive está fazendo uma nova leitura sobre a historiografia desse período da escravidão, né? Ele está fazendo uma nova leitura que é uma leitura maravilhosa. Professor da Universidade Rural, uma equipe muito boa que ele lidera, né? Aí então nós passamos pela lei do ventre livre, né, Furtado? Lembra disso aí, né? A lei do sexagenário também foi uma lei interessante. O cara, né, completava 60 anos e tal. Então nós temos que resgatar muitos negros, muitos grupos aí de matriz africana. Eles não consideram muito o 13 de maio, não, sabe? Eu não acho que não tem muito que festejar o 13 de maio, preferem festejar Zumbi, né? E por quê? Porque é uma data realmente muito questionável, porque o próprio processo de abolição da escravatura no Brasil, ele é questionável. Quer dizer, os negros trazidos lá do continente africano, eles eram transportados dentro dos porões dos chamados navios negreiros, né? E devido às péssimas condições de vida, convivendo com rato, com urina, com fezes, com tudo que havia de pior, né? Muitos deles morriam durante a viagem com doenças graves. E aqueles que conseguiam desembarcar, eles eram comprados por fazendeiros e senhores do engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana, porque para eles o negro não era humano, na realidade. Eles não viam o negro como uma figura humana. Furtado, qualquer colaboração é bem-vinda. Com certeza. Agora, até nas efemérides, aqui você esqueceu de uma grande atriz, que é a Léia Garcia, que ela é de 35, né? Essa é uma grande atriz que existe. Agora, isso que você está falando, companheiro, realmente é uma situação extremamente complicada. E não só na história, não só na história brasileira, mas na história do mundo todo, né? Onde o negro é relegado a segundo plano, né? E
e a libertação dos escravos através da Lei Áurea, nada mais foi porque a burguesia já não aguentava, já não tinha mais, já não tinha como suportar isso aí. Não foi assim uma coisa que de um movimento, claro que foi um movimento, mas a burguesia ela já estava esgotada, porque ela tinha que alimentar, né? Não, e tinha uma revolução industrial gerando o mercado consumidor. Pois é. Isso. E ela tinha que alimentar aquele ser, né? Para que ele pudesse produzir. Mas alimentar de que forma? Péssima, mas tinha gasto. Então, o que é que ela fez? E como você falou, libertou os escravos de uma prisão e transformou ele numa prisão pior, né? Que deixou, o relegou, porque ele não tinha nenhuma profissão e não tinha onde empregar essa mão de obra, né? Então ele ficou abandonado. E hoje passados 126 anos, hoje você ainda vê, hoje nós temos, em pleno século XXI, vários e vários trabalhadores sendo explorados aí, e continua mesmo o patronato, né? Continua o patronato. A visão é escravagista. Escravagista. Continua, você vê aí emprego que o companheiro não tem menor direito, volta e meia o companheiro está fugindo aí, denunciando, né? Denunciando. E, infelizmente, continua esse mesmo segmento. Agora, é preciso que a sociedade entenda isso, que o ser humano, ele não depende de cor. O ser humano, ele é ser humano independente da sua condição social e da cor da sua pele. É verdade. Não, e aí nós vimos aí a nossa relação com as empresas, quando o cidadão, tem visita aí na área, quando o cidadão, rapaz, ele vai fazer o pleito dele, né, com relação ao percentual para repor, por exemplo, a perda que ele já teve a perda durante o ano, por exemplo, da inflação, já teve a perda, né? E aí você vê, o governo está agora atualizando o Bolsa Família com 10%, Furtado. E serve como referência para as empresas, não é verdade? Isso, serve como referência. Aí as empresas querem corrigir o salário dos trabalhadores com 5%. Outra aqui apresentou uma proposta vergonhosa de 4,5%. Nós nem consultamos os trabalhadores, se lembra disso? Me lembro, até porque não havia necessidade de consultar o trabalhador. Nós nos sentimos envergonhados de apresentar uma proposta dessa da empresa de 4,5%. Quer dizer, eles não têm o menor pudor, rapaz, não têm o menor pudor. Eles chegam e querem só explorar os trabalhadores. Aí quando a gente está hoje lembrando esse momento de 13 de maio, não é? Aí isso tudo vem à tona. E eu espero que amanhã vamos ter uma reunião com a Total, né? É uma das empresas que nós representamos aqui, a Total. Amanhã às 14 horas vamos ter uma reunião com eles. Eu espero que eles considerem pelo menos uma referência Bolsa Família, pô. Pelo menos o governo está dando 10%, né? Então, vai vir aqui com 5, 4, pô. Que aí eu falo, olha só, melhor todo mundo para trabalhar, né? Isso, e vamos ter na Bolsa Família. E vamos entrar, fazer cadastro na Bolsa Família, porque, pô, não tem condição. Então nós contamos que amanhã os trabalhadores da Total e outras empresas também, os trabalhadores tenham condições de reivindicar. Por que eu estou falando aqui tenham condições? Porque a situação de várias empresas aí que nós estamos lamentavelmente temos que nos dobrar, porque empresas que tinham 400 empregados hoje tem 14, tem 13, tem 12. Então, e com perspectiva de fechar. Isso aqui é o pior da história, é isso. Então, o momento realmente não está muito confortável. Mas nesses momentos finais que estão aí, Furtado, eu achava interessante nós fazermos algum comentário ainda sobre a nossa eleição. Porque a nossa chapa 1, ela foi vitoriosa também no Edise, porque ninguém contava, né? Eles não contavam que nós fôssemos ganhar no Edise. Ganhamos no Edise também, com uma margem boa, né? No SEMPES também foi uma margem muito boa. No Senado já foi mais apertado um pouco, no Senado. Mas, no geral, na própria, se você vê, Transpetro também, né? Na Transpetro também foi, a Transpetro foi assim, um show de bola. Temos muito também que agradecer, né, e enviar o nosso abraço
a toda a companheirada lá de Angra, né, que também deram um show, tanto na sede, e na sede ela é muito frequentada pelos aposentados, né? O aposentado tem um número bem significativo. E então, não foi só na sede, mas também lá na nossa base também foi um show de bola, percentual assim enorme com relação à Chapa 2. Isso aí é importante demais. Lá no itinerante também, lá no SEMPES também foi bacana. Então o resultado do nosso trabalho, ele é refletido exatamente nas urnas. E isso nós fazemos questão sempre de lembrar e frisar, porque eles querem nos caracterizar como divisionistas. E eu sou aqui, mais uma vez repetitivo, dizer o seguinte: não pode ser divisionista aquele que propõe a união, a mesa única, não é? Aquele que propõe que todos nós caminhemos juntos, façamos uma única negociação. Esse não pode ser a acusar, escrever, botar no papel, no digitar. O teclado também aceita tudo, né? E o papel também. Agora, vamos ser mais justos, né? Quer dizer, o resultado da urna está provando que tem que ter mais justiça. E os ventos de junho chegando no sindicato, o sindicato, a partir do resultado dessa eleição, já se torna um outro sindicato, porque a base está chegando, está entrando. E nós vamos lutar muito para que nós tenhamos bastante atividades culturais aqui no nosso sindicato, que essas atividades culturais, elas atraem realmente as pessoas, né? Você põe lá um concurso de poesia, pode ser poesia revolucionária, pode falar do coração, do amor, não interessa, né? É um concurso literário também, é bacana. De repente vamos voltar a fazer um festival de música. Eu gosto muito de música, todo mundo gosta muito de música. Quem sabe, ou festival, ou encontro, ou um sarau, sei lá, alguma coisa que é a categoria, ao invés de ir para o engarrafamento, né, vem para o sindicato. Tem horas de lazer. Acaba transformando no lazer. E uma coisa que eu acho muito bacana, se nós pudéssemos voltar, rapaz, era com aquele, como é que tinha o nome do filme? Você fazia o filme e depois fazia o debate, como é que era o nome? Cineclube não, como é que era o nome, hein? Você lembra desse? Era Cineclube, sim. Era Cineclube? Era Cineclube. E que você passava um filme e depois do filme fazia debates e tal, tentar trazer isso, né? Trazer isso, sempre ouvindo, eu ouvi mais também as sugestões da própria categoria, eu acho que é por aí. Agora, não só nessa companhia, além de Manguinhos, mas uma coisa que nos chamou bastante atenção nessa eleição foi a oxigenação do sindicato. Verdade. 15 companheiros, né, estão chegando aí. Novos. São companheiros novos, né? Porque a gente sempre fala que é necessário que haja essa renovação. Por que é necessário que haja essa renovação? Para que o companheiro novo entenda o que é sindicato, para que o companheiro novo entenda o que é a luta sindical, né? Quais são as dificuldades, como é que se direciona esse tipo de trabalho. E esses companheiros agora, chegando, não só vão nos auxiliar, como também vão mudar, né, toda uma estrutura, porque nós vamos começar a escutar e eles vão nos escutar também, e é isso que é importante, e é isso que sempre questionamos no sindicato, para que houvesse uma oxigenação, para que houvesse novas mentalidades, porque novas mentalidades modificam as mentalidades antigas, companheiro Ivan. É verdade. Então, já estamos no último minuto, eu quero parabenizar e agradecer os votos que foram, né? Um voto de confiança foi dado. Voto de confiança, mais uma vez, voto de confiança, bem lembrado, voto de confiança que a categoria depositou nas urnas e nos autorizando, né, dar continuidade ao nosso trabalho, e nós temos a certeza que nós vamos lutar para melhorar e muito, né? Então aproveito aqui esse minuto final para me despedir, nossos companheiros internautas e companheiras, e dizer o seguinte: uns dizem que a luta continua, né? A história diz isso. E eu digo que a luta não para. E me despeço e até a próxima terça-feira que vem, Furtado. Com certeza, e saudações rubras. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ.
apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado.